Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast, nosso podcast Elas por Elas. Estou falando diretamente da cidade de Bauru, nos estúdios da Brothers TV. Meu nome é Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga e hoje eu tenho uma convidada super especial aqui para apresentar para vocês, mas eu vou falar dela daqui a pouquinho. Primeiramente, quero apresentar um pouquinho dos meus trabalhos como escritora. Eu, além de apresentadora desse podcast, também escrevo. E talvez você não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, está entrando nesse podcast, né? É a primeira vez e não sabe o que eu tenho feito. Bom, além aqui de conhecer, conversar com essas mulheres lindíssimas, que têm essas histórias incríveis, eu também amo escrever histórias. Quando eu estou lá na minha casa, nas minhas horas vagas, eu amo escrever histórias, principalmente para crianças. Mas o meu primeiro livro não foi uma história infantil, foi uma história da minha vida. E esse livro se chama Depressão Aconteceu Comigo. Eu levei 15 anos escrevendo esse livro. Foi uma fase da minha vida que eu passei pesquisando sobre a depressão, tentando entender o que acontecia comigo. Eu tive depressão em várias etapas da minha vida, mas diretamente do divã de Deus eu aprendi grandes lições. Deus me ensinou como vencer a depressão, como lutar contra a depressão. E me ensinou muitas lições de vida, das quais eu compartilho aqui nesse livro. E esse livro tem ajudado muitas pessoas que passaram por depressão, estão passando, tem levado a palavra de Deus a muitos lugares, porque aqui eu conto as minhas experiências com Deus, tudo que Deus me ensinou através da depressão. Então é um livro muito lindo, que vale a pena ser lido. E como eu gosto muito de contar história para as crianças, né? Eu tenho 3 filhos, mas também fui professora desde os 17 anos e eu sempre amei contar histórias, ensinar lições de vida para as crianças através de histórias. E o meu primeiro livro infantil eu escrevi para minha filha, que se chama A Menina que Não Gostava de Ir à Escola. Ela, quando tinha 9 anos, hoje ela já tem 15 anos, ela passou por um período de que ela não queria ir para a escola. Acho que todas as crianças passam por isso, né, Carol? Passa. Todas as crianças têm uma hora que não quer ir para a escola, acha que a escola é chata. Bom, mas a minha filha aprendeu uma grande lição de vida também, de como é importante ter vida e saúde para poder ir para a escola todos os dias. Ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola porque não tinha saúde. E essa criança ensinou uma lição de vida para minha filha. Então, esse livro aqui é um bom livro para você presentear o seu filho, que está passando por essa fase, que não quer ir para a escola. Ele vai aprender aqui como é importante ir para a escola. Também escrevi um livro para ajudar as crianças que estão passando bullying na escola. Na verdade, não é para existir bullying na escola. Nos dias de hoje, a gente tem que combater o bullying. Não podemos aceitar bullying em lugar nenhum, principalmente com os nossos filhos, com as nossas crianças. E esse livro eu escrevi para uma menininha que estava passando bullying, para ensinar ela a se defender contra o bullying, para ela se sentir especial. Ela estava se sentindo igual essa lagartinha aqui. O livro se chama Lagarta que não gostava de ir à escola e a menininha estava se sentindo como essa lagarta, insignificante. Mas nada nesse mundo é insignificante. Tudo que Deus criou nesse mundo tem uma importância, tem uma missão, até as lagartas. Então eu ensino nesse livro para as crianças que todos nós somos especiais, que ninguém deve aceitar o bullying e ninguém deve fazer bullying. Então é um livro também muito lindo, com um bom ensinamento para as crianças. Também escrevi um livro infantil sobre a minha filha, a Raquel, que encontrou a gatinha dela, Marie, durante a pandemia. Minha gatinha Marie é uma historinha da nossa gatinha, como nós a encontramos num latão de lixo abandonada. Ela era uma filhotinha, levamos para casa para cuidar dela, mas na verdade ela que cuidou da gente. Naquele período da pandemia, ela foi um pacotinho de amor que eu falo que Deus mandou pra gente para alegrar a nossa vida. A minha filha, né, no período da pandemia, estava passando por uma tristeza muito grande de não poder ir para a escola, de não poder brincar com os amiguinhos. E a Marie trouxe muita alegria, muita amizade, muito companheirismo para minha filha. E eu escrevi esse livro para contar essa história. É uma gracinha. E meu último livro infantil lançado foi o Pedro, o menino do coração nordestino, que conta a história de um menino aqui de Bauru, que na verdade não é mais menino, né? Ele é um adolescente, tem 19 anos. E o Pedro tem uma cordeuteca desde os 8 anos de idade. Ele tem uma cordeuteca aqui na cidade de Bauru, que tem mais de 3.000 títulos de cordéis. Para quem não sabe, cordel é
uma poesia, né, nordestina. Então, a Cordeuteca é uma biblioteca com muitos cordéis e o Pedro coleciona cordéis de todos os escritores do Brasil e do mundo. Ele escreve cordéis, toca sanfona, canta. E através de uma visitação da escola da minha filha, eu conheci o Pedro, fui até lá e gostei muito do trabalho dele, da história dele. Então aqui eu conto a história do Pedro, o menino do coração nordestino, que não é nordestino, mas ama o Nordeste, ama o povo nordestino. E aqui eu também conto um pouco sobre o povo nordestino, sobre o Nordeste, sobre os cordéis, para exaltar o nosso povo brasileiro, nosso povo nordestino, né? E meu último lançamento foi Mulheres que Transformam, que na verdade não é apenas um livro, mas uma coletânea com 30 histórias de 30 mulheres, mulheres reais, mulheres que sofreram lutas, lutos, abuso de todos os tipos, mulheres que venceram na vida, que foram transformadas para ajudar a transformar outras vidas. Então aqui tem histórias comoventes, histórias incríveis, histórias assim que vão impactar a sua vida. Você precisa ler esse livro. Bom, e hoje, né, aqui no nosso podcast Elas por Elas, eu estou aqui com uma mulher que eu pensei que ela era uma mulher mais velha, assim, mas chegou aqui uma mocinha, né, uma carinha de menina. É uma mulher que tem o dom de transformar histórias reais em conexões autênticas e negócios em propósitos. Ela é a Carol, gente, a Carol Cardoso, que ela é mãe do Christopher, né? Isso. Mais conhecido aí pelo Chris. Ela já é casada há 10 anos, ela é uma mulher cristã, ela é empreendedora, é uma verdadeira comunicadora por essência. Já foi musicista na igreja, cuidou da mídia dos cultos e sempre teve aquele olhar atento e sensível que enxerga o que muitos não conseguem ver. A Carol já trabalhou em consultório odontológico, laboratório de prótese, já foi vendedora no centro da cidade, ela vendia lanchinhos, já vendeu semijoias, ou seja, o empreendedorismo já estava morando nela aí já faz tempo, antes mesmo dela perceber. Mas foi com a chegada do seu filho Cris, ele foi prematuro, né? Um prematuro guerreiro aí, que mudou tudo, e foi aí que ela entendeu que era hora de se reinventar. Hoje a Carol é formada em técnico em publicidade pelo Senac, com especializações em marketing e gestão de tráfego pago. Ela atua como social media, oferecendo consultorias, mentorias, análise da marca, sempre com estratégia, mas sem perder, né, claro, o lado humano, que é a sua marca registrada. E o sorriso também, a marca registrada dela. Ela acredita que empreender é assim, você ser quem você é. Isso daí é totalmente possível. E hoje ela vem compartilhar aqui com a gente uma história, né? A história da vida dela, é uma história que tem coragem, que tem fé, recomeços e, claro, muita verdade. Então, com vocês aqui, a Carol Cardoso. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e poder transmitir a minha essência e mostrar a minha história para muitas mulheres que acredito vai assistir esse podcast. Com certeza. Que bom que você aceitou nosso convite, que bom que você está aqui. Você tem ajudado mulheres a se recolocarem aí, né, nas mídias sociais, Sim. né? Então você analisa o perfil. Então hoje você vai me analisar. Aí depois você fala assim, eu tô fazendo tudo certinho. Vamos analisar o perfil do podcast. Isso. Aí depois você fala, ó, tudo certinho. Aí você me dá umas dicas aí, tá Combinado. bom? Sempre a gente tem que melhorar, É verdade? bom. Uhum. Então tá bom, Carol. Eu quero saber primeiramente, né, qual foi o momento mais difícil dessa sua trajetória como empreendedora, né? E o que te fez não desistir, primeiramente. Depois que o Cris nasceu, eu precisei me reinventar. Então, ele tomava um leite prematuro super caro. Tipo, 6 anos atrás, nossa, era muito caro as coisas. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí meu esposo me viu muito triste, capenga, me deu R$100 e falou assim, ó, compra umas blusinhas lá pra Olha você. Só que bonzinho. Aí eu peguei, entrei no Mercado Livre, vi lá as t-shirts, comprei 10 t-shirts. Falei, bonitas, né? Pra mim passear dia a dia, ótimo. Quando chegou, eu falei, eu não vou usar nada, eu vou vender tudo. Olha que esperta. Vou vender isso aqui. Aí eu publiquei lá e começou. Tipo, muito baratinho, tinha que pagar R$10. Vender. Não entendia muito bem, entre é só pra não ficar parado, né? Ficar sem dinheiro. Aí comecei a vender de 10, peguei mais 10, depois foi 20, depois comecei a entender um pouco mais.
Aí surgiu essa reinvenção minha, eu precisei me reinventar. Foi aí que eu tive a minha loja online, precisei ter um nome, porque já era conhecida, assim, entre as minhas clientes. E depois disso, depois de um tempo, depois da pandemia, eu criei minha loja física. Que legal, Carol. Porém, depois da loja física que veio esse baque, porque eu não me organizei muito bem. Então, não entendia, Não né? entendia. Então, eu falei, vou montar. Meu esposo me apoiando, minha mãe me apoiando, apoiando assim, tem certeza? Analisa bem, vê se é isso mesmo. Não, vou fazer, vai dar certo. Fé em Deus, estava assim. Fiz, mas eu fechei. Não deu certo. Não deu certo, fechei a loja. E algum tempo atrás eu não conseguia nem falar disso, porque pra mim era muito triste. Sim, era doía. Nossa, eu falava, e a sua loja? Eu já enchi o olho de lágrimas e falava assim, vamos conversar disso depois. É um sonho, né? É um sonho que desmoronado. mas eu não levo isso como ponto negativo. Não, é um aprendizado, Sim. né? Então, é esse aprendizado que eu tive com a minha loja no empreendedorismo que eu trago para as mulheres hoje, que eu quero ensinar, eu quero aprender, porque a vida não é feita só de vitórias. Com certeza. Ela é feita de coisas que a gente não consegue. E isso é uma experiência que a gente... Sobe e desce. Exatamente. Eu sempre falo que não é linear. Exatamente. É um coraçãozinho, isso, né? Esse coração batendo, né? Então, acontece. Então, essa experiência minha que eu trago hoje para as empreendedoras, para ensinar do lado humano, para entender. Porque eu sempre falo que quando a gente faz uma gestão de marca, uma gestão de mídias, não é só a gente publicar. Não é só pacote de post. Eu sempre falo que a gente precisa entender. Porque além daquela empresa, o empreendedor gastou muita energia para estar ali. Verdade. E eu, como empreendedora, sei o tanto de energia que precisou ser gasto para chegar onde eles estão. Sim, sim. E o meu intuito é só a gente alavancar. Claro. Sabe? Então, foi mais ou menos assim o comecinho. Top. Legal, legal. E você fala muito sobre autenticidade nas redes, né? Como que foi esse processo, então, de aceitar a sua própria história e tornar ela parte, então, do seu conteúdo? Foi muito difícil, porque até esses dias eu estava conversando com meu esposo e falei assim, nossa, eu falo tanto de conexão, de autenticidade, como eu posso falar de conexão sem contar minha própria história? É verdade. Então, eu meio que não acreditava muito na minha própria história e eu comecei a contar. Porque até o nascimento do Christopher ser prematuro, para mim foi muito difícil. Nossa. Porque eu passei meio que sozinha, porque todo mundo voltou a trabalhar. Então, eu ia na Unimed das 6 da manhã às 10 da noite, o dia todo. Quanto tempo ele ficou lá no 2 hospital? meses. 2 meses, uau. Para eu poder acompanhar o desenvolvimento. Nossa. Então, eu aprendi a dar banho lá, o umbigo caiu lá, tudo foi lá. Nossa. E a gente faz uma amizade, né? Com certeza. Fica, meio que uma família. Verdade. E foi transformador, porque não era isso que eu queria. Lógico. Eu vi todo mundo saindo com o neném e eu sem neném. Foi, eu chorei muito. Nunca chorei tanto na minha vida. Mas graças a Deus ele ficou bem, né? Sim, eu cheguei em casa e a mãe falou assim, é isso que é ser mãe. Tá vendo? Então, assim, eu falo que não adianta eu falar de conexão, de autenticidade, sem contar a minha própria história. Com certeza. Então, eu preciso. Então, isso é transformador. Então, é a repetição que faz acontecer, porque sempre chega gente nova ao nosso perfil. É verdade. Então, hoje, uma mulher que não ouviu, amanhã ela vai ouvir minha história. Por isso tem que estar sempre contando, né? Exatamente. Toda vez que eu começo de manhã, eu falo, já matou o seu leão hoje? O pessoal fala, o que é esse leão? Eu não sei. Talvez seja o seu medo, ansiedade, tristeza. Eu não sei qual que é o seu leão no dia, mas a gente precisa matar ele. Verdade. Porque se não matar hoje, amanhã vai ter 2. Então, é melhor matar hoje. Vence o seu leão. É isso aí. Ô, Carol, mas como que foi antes, né, do Cris nascer? Você fez um monte de coisas aí. Fiz. Essa parte de que você estudou as mídias sociais foi depois do Cris? Foi um pouco antes, porque eu já gostava, como eu trabalhava na clínica, eu publicava algumas coisas, tinha esse olhar, a rede social está começando a dar uma mexida mais um pouco no Instagram. Antigamente o forte era Facebook, né? Era. O Facebook era babado antigamente. Verdade. Aí eu gostava, eu li os artigos, publicava no Facebook da clínica. Então eu comecei a ter esse olhar, mas nessa época eu comecei a estudar um pouco mais, fazia um cursinho livre ali, outro aqui, para poder entender um pouco mais, para levar isso para a clínica mesmo. Tá. Então, aí depois que o Cris nasceu, que eu comecei a se dedicar mesmo. empreender um pouco mais e floresceu mesmo, foi na pandemia, né? Que todo mundo estava
Trancado? Aham. Vamos para as Só redes tinha as redes sociais. sociais, Exatamente. Então, meu primeiro cliente, eu lembro que foi uma quitanda. Eu cobrava R$200. Olha só. Aí eu pegava o Christopher, colocava no carrinho, subia de a pé, eu e ele, Nossa. poder cuidar da Você ia lá gestão. filmar? Lá filmar, captar conteúdo, Uau. fazer tudo E que levava precisa. o Cris junto. O Christopher junto Nossa. comigo. Então, um pouco antes, quando eu estava na clínica, que começou esse lado meu, esse olhar para as mídias, querer, saber, entender. Então, foi nessa época que começou. Top. E antes você tinha feito um monte de coisa. Isso. Como que foi essa parte de ser musicista na igreja? Vamos começar por aí. Vamos lá. Eu não sou daqui, eu sou nascida em São Paulo. Aí minha mãe veio pra cá, começamos a ir paulista. Começamos a ir na quadrangular. Aí depois da quadrangular, a gente foi pra Assembleia de Deus. E lá eu comecei a estudar música, mas eu não queria tocar flauta transversal, eu queria tocar teclado, piano, era meu sonho. Tocar teclado. Eu vou tocar teclado, mãe. Aí o professor falava assim, Josias, tem que começar, não, né? olha aqui, tem flauta, tem um monte de flauta aí. Sempre pega, tem que começar na flauta. Pega a flauta. Ai, não quero flauta, eu quero muito tocar piano. Aí eu comecei, peguei a flauta, comecei a estudar. Aí foi, tipo assim, uns 10 anos. E o domingo inteiro era na igreja, tipo assim... De manhã era escola dominical. Eu tinha que ir, porque meu pai era professor da escola dominical, eu tinha que estar lá. O exemplo, tinha que estar lá. Aí depois tinha ensaio do Jovens, Carol lá. Depois, ensaio da orquestra, Carol lá. Eu voltava em casa, tomar banho e voltava pro culto à noite. Nossa. Então, domingo era o dia inteiro na igreja. Eu sei então, como é. Foi minha trajetória. Foi na igreja, foi assim. Mas, na adolescência, assim, eu me distanciei. Parei de tocar flauta, tudo, e continuei, casei, né? Aí continuei a vida. E aí começou a trabalhar em outras coisas. Vendeu semijóias, vendeu lanchinho, Na fez de clínica eu trabalhava de vender semijóias, né? Mas antes disso, de entrar na clínica, eu trabalhei de vendedora numa loja de bebê daqui do centro. E lá foi que eu perdi a timidez, assim, vamos dizer assim, né? Porque tinha que atender, com o público, né? Falar com o público. E eu não sei se você lembra, tem os CIPs aqui. Fiz os CIPs também, né? Quando eu estudava. Tinha que falar na frente, apresentar. Falava, ai, meu Deus, eu não. Qualquer um menos eu. Eu morria de vergonha. Foi tudo treino já pra você. E eu falava pro meu pai assim, eu nunca vou trabalhar de falar com ninguém. Olha, tá vendo? Eu vou trabalhar numa fábrica, vou pôr meu fone e ficar bem quietinho, porque eu não quero conversar. Mal sabia ela. Olha onde que eu caí. Vendo? Foi tudo treino. Foi tudo treinamento. Deus já estava te treinando. Propósito. É isso aí. E hoje, como que você concilia, então, a maternidade com a vida pessoal e os negócios, né? Sem, claro, se perder. Como que você concilia tudo? Gente, não dá. Não Brincadeira. dá pra conciliar. Não, tem hora que a gente falha, não é verdade? Todo mundo pensa que é tudo perfeito. Não né? tem hora que falha e tá tudo bem, acontece. O importante é a gente não desistir. É verdade. Por quê? Porque eu sempre falo que é um passinho de cada vez. A gente ser mãe já é muito complexo. Já é difícil. Não vou falar pesado, porque é uma escolha que a gente teve. Eu escolhi ter o Christopher. O Christopher é um presente de Deus na minha vida. Sabe? Mas, gente, eu tô aqui, mas tem roupinha lá pra lavar, tem louça pra lavar. E faz parte da vida. Então, eu gosto muito de organização, de planejamento. Então, sempre no domingo, no final de semana, eu planejo a minha semana. E se sair fora dos trilhos, tudo bem. Acontece. O importante é a gente ter o comprometimento ali com o nosso cliente, com a nossa casa. Porque, por exemplo, para mim, domingo é sagradíssimo. Eu não gosto nem de aniversário, porque meu esposo trabalha à noite. Só temos o domingo. Então, domingo você fica em casa, faz aquele almoço gostoso, depois tem o culto à noite, sabe? Então, para mim, o domingo é com a minha família. Verdade. E eu me desconecto, porque eu fico o tempo todo nas redes sociais. Então, de domingo o celular fica mais de cantinho, porque eu preciso dar atenção. Então, assim, é equilibrando os pratinhos mesmo, sabe? Porque falar assim, é perfeito? Não é. Não é. Aí leva o Christopher para a escola, aí chega, aí trabalha, um cliente liga, aí precisa de fazer um planejamento. Então, essa parte de fazer planejamento, para mim, é muito importante, porque eu me desligo completamente. Porque os clientes falam assim, Carol, se a gente contratar as mídias, amanhã eu vou ter 5 mil seguidores? Não, você não vai ter 5 mil seguidores, não é assim que acontece. Carol, e o planejamento, amanhã sai? Não, gente, não é um hot dog, não, que você pega, vai pegando ali os ingredientes, pronto. Não é assim que acontece.
Porque É uma construção, né? se o cliente quer algo bom e bonito e bem planejado e uma estratégia que funcione, precisa ter paciência. Com certeza. Então, por isso tem o briefing, tem a conversa, eu preciso entender qual que é o seu propósito, para juntos a gente planejar e organizar. Então, essa parte do planejamento também é muito importante. Por quê? Porque é onde tudo floresce, onde tudo acontece. Então, assim, eu me desconecto, fico ali um pouquinho, aí a hora do almoço eu vou lá, almoço, ouço algum louvor, alguma coisa assim que eu gosto, sabe? Leio um livro que eu também gosto de ler. Depois eu vou, coloco a roupa na máquina, volto, trabalho um pouco. É assim que eu faço também. Depois vou lá e estendo. A gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E tipo assim, falar assim, como que faz? Não tem receita mágica, não tem um pozinho mágico. Verdade. Não existe. O importante é você, empreendedora que está vendo, fazer um pouquinho de cada vez, porque o empreender já é difícil, né? A gente está lá conectado é difícil, porque eu pego muitas pequenas empreendedoras que estão começando agora que falam, Carol, como que eu faço? É um pouquinho de cada vez. Como eu pareço, eu morro de vergonha. Grava ali o seu trabalho, grava a voz de fundo e as coisas vão... Você gosta de aparecer o rosto, né? As coisas vão acontecendo e vai fluindo. Quando você vê, você está matando o leão ali nos stories também, verdade. Tá tudo certo. Fica cara de pau, que nem eu. Pronto. Que nem a gente aqui, né? Acontece, as coisas fluem. Flui, a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Se acostumando. Exatamente. Eu estava pensando hoje, sabe, Carol? Meu filho mais velho se casou. Faz aí, acho que uns 15 dias. E eu fui pro casamento dele sozinha, dirigindo com a minha filha, a uma distância assim de 20 minutos na pista, né? Só que para dentro do mato, para uma chácara, o meu marido já estava lá com o resto da turma e eu tive que ir sozinha depois. E eu fui, né, tudo de vestido, de salto e tal. E quando eu estava indo, eu falei assim, nossa, gente, olha que coisa. Há muitos anos atrás, eu tive muito medo de dirigir. Eu tinha um pavor de dirigir. Até eu falo sobre isso no meu livro, como vencer esse medo. E foi um medo que eu venci, o medo de dirigir. E hoje eu faço coisas no automático, tipo, depois que eu fui, voltei tudo. Então hoje, a hora que eu estava me arrumando, eu estava me lembrando, antes de vir para cá. Eu falei, gente, olha, dirigir para mim é uma coisa automática. Mas um dia foi um medo tão grande, algo que eu tinha pavor de fazer. E eu tive que começar de pouquinho, tirar o carro da garagem, dar uma voltinha no quarteirão, ir numa rua, ir noutra rua, ir no shopping, voltar para casa. Tive que começar. Exatamente. E foi meses, anos de processo até eu ter coragem de pegar uma pista sozinha, de salto alto, dirigir de salto, sabe? Sozinha no meio do mato, para uma chácara com estrada de terra. Nossa, eu tinha pavor disso. E hoje eu faço no automático. Venceu. Então, venci. A vida é assim. Então, coisas que hoje a gente tem medo, como, por exemplo, aparecer nas mídias sociais, fazer uma propaganda do seu investimento, do seu empreendimento, você vai ter que vencer isso. Nem que for um pouquinho por dia. Começa com a voz, filmando só, por exemplo, o objeto, né? Filmando a roupa. Depois vai aparecendo e daqui a pouco você está lá no automático. Daqui a pouco fica algo assim que você nem pensa. Você pega o celular, começa a gravar, começa a conversar, como se fosse amigas de verdade. Exatamente. Gente, a dica. Você não tem vergonha? Pega o celular, coloca só na câmera lá e grava como se estivesse conversando com uma amiga. Faz de conta que tá falando com a amiga. Perfeito. Não Isso gostou? mesmo. Você vai gravar de novo, você não vai ter publicado lá e excluído, não. Começa aos pouquinhos, devagarzinho, porque eu falo que é um processo, né? Que nem na gestação do Christopher, eu tive bolsa rota, tive placenta baixa, peguei dengue e ele nasceu. Olha, milagre, né? Milagre. E ele é um menino normal. Normal. Graças a Deus. Saúde lá em cima. Quantos anos ele tem hoje? Fez 6 o mês Olha, que passado. bênção. Tá Então, vendo? assim, ele é super ativo, Graças mas a foi um Deus. testemunho, porque Com através certeza. da vida dele, através do testemunho que a gente passou ali naquele hospital, edificou muitas vidas. Foi muitas orações. E eu falo até hoje, sou muito grata a Deus, que nem a gente estava conversando antes, né? Graças ao povo da igreja, ao pessoal da igreja que nos socorre quando a gente precisa. Sem pedir, né? Sem pedir. Às vezes eu tava lá
Carol, estamos orando por vocês. Estamos aqui em oração por vocês. É isso mesmo. Então é isso. Qualquer oportunidade que tiver que falar, a gente tem que falar do amor de Deus, tem que falar de Jesus e dos milagres que Ele fez e faz e vai fazer na nossa vida que a gente nem sabe ainda. Por isso que você está aqui hoje, né, Carol? Por isso que eu estou aqui, para testemunhar um milagre na minha vida. Isso aí. A Carol falou, será que eu tenho uma história para contar? Eu falei, puxa vida, se tem. E ai de você de não contar, né? Sempre tem alguma coisa para contar, né? Porque senão, ó, depois Deus cobra a gente, né? Cobra, eu não quero, não. Carol, e para quem que tá começando agora? Tá sem dinheiro, tá com medo de não dar certo, o que que você diria para essa pessoa? Tem que fazer, gente, tem que começar. Começa. Tem o celular na mão, não tem tripé, coloca um copo de água e coloca o celular na frente e começa a gravar. Porque tudo tem o começo. Se você não começar, você não vai saber. Não faça amanhã o que você pode fazer hoje. Talvez o seu vídeo viralize, igual do meu amigo Gabriel. A gente não sabe, não é verdade? Então, a gente tem que fazer, tem que ser de pouquinho em pouquinho, um passo de cada vez. Então, mesmo sem dinheiro, mas tem internet na sua casa, não é verdade? E a internet hoje abre portas. Nossa, o nosso trabalho abre portas, porque igual eu te falei anteriormente, a empreendedora que não viu o seu trabalho hoje, pode ver amanhã, mas se você publicar, se você postar, se você estiver ativo nas redes sociais, agora quem não é visto, não é lembrado. Então, a gente precisa estar lá ativo nas redes sociais. Verdade. E isso acontece com o quê? Com planejamento, com estratégia das mídias sociais. É para isso que a gente precisa. Vocês precisam de mim. Precisam da Carol, gente. Até eu tô precisando da Carol, gente. Precisa de mim. Por quê? Porque tudo flui, tudo acontece com planejamento. Não fala, Carol, não tem dinheiro. Mas com o que você trabalha? Você não é designer de sobrancelha? Você não é manicure? Usa o seu É o seu trabalho. Grava lá, compra um tripézinho de R$20. Começa a gravar seu trabalho. Mostra como que você faz, o jeito que você faz. Porque é a sua essência que vai fazer a diferença. Exatamente. Porque você viu a minha foto, que chique, né? Nossa, chique. Chiquetérrima. Então, naquela época eu tava assim, a social media precisa aparecer de terno e gravata, vamos dizer assim, batonzinho, toda estruturada para as pessoas entenderem que eu sou boa no que eu faço, porque na minha cabeça, eu como mãe, não tinha capacidade de atender clientes, porque vida corrida, tudo corrido. Sim. Então, eu falei, vou fazer um ensaio de posicionamento e pronto. O ensaio, ele ajuda, mas não é isso que vai te posicionar. Entende? É o dia a dia, né, Carol? É o seu dia a dia. Então, assim, eu caí no, vamos dizer, na armadilha de que eu precisava estar bem trajada. E não é todo dia que eu consigo, gente. Você tem que ser você mesma. Vocês vão ver no mercado eu, às vezes, não vou nem falar. Quando vocês encontrar, vocês falam. Porque acontece, a vida é corrida, a vida acontece, a vida vai girando, não tem como. Eu vou no mercado comprar alguma coisa, ai, calma aí. Não existe isso, não dá. Então, assim, é um pouquinho de cada vez, a gente tem que pensar no que a gente vai fazer com estratégia. É claro que você não vai postar lá qualquer coisa, fazer de qualquer jeito. Mas, assim, a gente também não pode cair na armadilha de olhar a grama do vizinho, porque eu sempre falo, a gente não sabe qual é o maquinário do vizinho, se o vizinho contratou alguém para aparar a graminha dele, sendo que você na sua casa, como empreendedora, é sozinha. Verdade. Então, a gente, hoje as redes sociais, ela é muito poluída, vamos dizer assim. Porque a gente está ali postando o nosso trabalho, a gente publica, mas a gente também vê o trabalho do outro. E fala assim, nossa... Fica se comparando, Por que eu não fiz isso também? Ai, vai lá no chat, para pega o título do vídeo do amigo, para colocar lá, para transcrever de uma forma que você vai falar ali. E não é isso. Não. Talvez é a sua história que vai fazer diferença na vida de outra pessoa. Então, assim, não caia na armadilha da comparação, porque isso acaba te prejudicando futuramente. Com certeza, Carol. Porque ao invés de você ser você mesmo, você acaba se comparando tanto ao ponto de você desistir. E futuramente você vai se olhar no espelho e vai falar assim, será que é eu ou uma máscara? Até quando você vai manter essa máscara? É verdade. Porque vira uma máscara, vira uma prisão. Sim. Não, acaba não sendo você mesma ali. Então, assim, eu caí nessa armadilha, por isso que eu tô falando isso. E hoje,
Eu falei assim, ai, como que eu vou lá? Ah, eu quero ir à vontade, porque eu E quero você mesma. eu quero transmitir a minha essência, eu não quero que me vejam lá toda chiquetosa, que nem você tá chiquetosa, Não, né? eu sou Você assim tá, né? mesmo, tá, Carol? É assim, eu tô sempre assim. Você Tá? tá chique... Se eu Não, estiver no mercado, você vai estar chique. vou estar Ah, assim. Eu tô sempre desse jeito. É o jeito que eu sou. Então, tá vendo? É. Ah, tem que ser assim. As pessoas têm que se conectarem com a nossa essência, Sim. com quem a gente é. Então, hoje, quem for contratar o meu trabalho é essa Carol. Mas você aqui. tá linda, Carol. Essa Carol aqui que vocês Carol vão ver. tá linda do jeito que é. Como eu falei, tem cara de mocinha. Não É precisa o de sorriso muita que coisa, encanta. não. Ô, Carol, e o que você enxerga como o maior erro que as pessoas cometem ao começar a empreender no mundo digital? Eu acho que é achar que não estar lá vai ser visto, vai ser lembrado, porque, como eu disse, é algo que precisa acontecer. Gente, o Instagram não pode ficar deserto lá, não. Vocês têm que montar o Tem Instagram. 5 publicações, por exemplo, a Gente, pessoa, né? quando as pessoas entrarem no seu Instagram, eles têm que entender quem é que está oferecendo o produto, como vocês estão oferecendo o produto, de que forma, como eu disse. É a conexão que vai fazer comprar. Eu não vou entrar no Instagram para comprar de você Sim. logo de cara. Porque eu sempre falo que hoje em dia, quando as pessoas vão pesquisar alguns serviços, eles raramente pedem cartãozinho hoje. É verdade. O que as pessoas falam? Ah, Qual que é o seu arroba? Qual é o seu Instagram? Qual que é o seu arroba? Exatamente, Como que é? Quer Ah, ver eu lá. comprei um doce. Ah, eu quero ver. Exatamente. E nesse ver, a gente vai acompanhando. Uhum. E nesse acompanhar, que gera a conexão. E a conexão que gera a compra. Então, assim, você precisa estar lá. Então, o erro hoje da maioria das empreendedoras que eu vejo que me acompanham no Instagram é aparecer uma vez por mês. Não ter nada. Ou ter de uma forma que não Errada, é estratégica. Né? É verdade. Porque eu quero ver os seus serviços. Sim. Uma esteticista, eu quero ver como ela, que ela faz, como que é o atendimento, resultados, Isso. sabe? É algo que faça eu ter essa trajetória de compra para chegar no final, bater o martelo. É ela que eu quero. O restaurante, né? Você vai querer ver ali os ambientes do restaurante, vai querer ver os pratos, né? Isso, eu quero ver como que acontece, como que é o prato apresentado, foto ali do suco que eu vou tomar, para quando eu chegar lá, porque eu mesmo chego e falo assim, eu quero esse suco aqui Isso que eu vi. Eu quero esse prato aqui. Não, eu tenho ido em muitos lugares por causa do Instagram. Exatamente. Eu vejo no Instagram e falo, nossa, que legal esse lugar, vamos lá. Aí chego lá, eu quero ver se tá igualzinho, tá né? vendo? Assim eu mesmo. falo que a gente como consumidor, vamos supor, eu como empreendedora, eu também penso como consumidora. Sim. E eu falo isso para minhas clientes, você também tem que pensar como consumidor. Exatamente. Se fosse você procurando um serviço, você ia entrar no Instagram, você ia querer passar por você mesmo? Exatamente. Então, tem que ser assim. A gente tem que pensar como consumidor verdade, também, final. verdade. Porque senão, isso não acontece. É uma trajetória. Tem que vender seu peixe ali, né? É um processo, gente. Não existe isso de entrar lá e quero esse e pronto. Então, um dos erros que as pessoas cometem é, tipo, deixar o Instagram abandonado. Deixar o Instagram abandonado. Porque hoje, felizmente ou infelizmente, não sei, é lá que as coisas estão acontecendo. Verdade. E o outro erro também é se comparar. Ah, sim, que a gente já falou A sobre isso. comparação. Querer fazer igual dos Exatamente. A gente tem que fazer com as ferramentas que a gente tem na nossa mão. É um celular, é um copo de água para apoiar ali, vamos fazer. Que conforme o serviço for acontecendo, vai entrando um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, a gente vai melhorando. Tanto os nossos equipamentos para poder mostrar nosso trabalho, quanto o nosso equipamento que a gente trabalha mesmo. Se é mais esteticista, se é mais arte de sobrancelha. Enfim, eu acredito que é isso. Que legal, top. Qual que é o maior desafio de empreender, então, sendo uma mulher, né, cristã, num ambiente aí tão exposto e muitas vezes muito competitivo, né? Eu acho que o desafio mesmo é a gente não olhar para a gente mesmo com a capacidade, sabe? Pensar assim, que nem eu falei hoje, nossa, o que eu vou falar? Então, às vezes, a gente acha que a gente não tem a capacidade de transmitir o que a gente tem para transmitir. Sim. E acaba caindo num looping infinito. A gente se desmerece, né? Falar, ai, não vou conseguir, ai, não sei. Eu já perdi muitas oportunidades de empresa, trabalhar como uma analista de marketing, como social media, por falar assim, ai, não vou não. Olha, não vou não, com porque... medo de não conseguir. Exatamente, medo de não conseguir.
Mas eu falo que como que pode dizer? É aprendizado. Sim, sim. É sempre um aprendizado. É. Então, assim, uma lição que eu deixo é isso, sabe? Então, tenha coragem. 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 O que mudou aí na sua fé ao longo dessa caminhada, com esses recomeços e desafios? Eu acho que eu me tornei mais resiliente, porque é muito difícil a gente ser resiliente, né? A gente ter essa capacidade de reinventar, de mudar a rota, de não é isso, eu vou fazer aquilo. Porque eu falo que o planejamento é muito bom, mas se der certo, a gente comemora. E se der errado, então, o que a gente faz? O que pode acontecer de dar errado? Verdade. E a gente não pode se desmerecer por causa disso. É aí que entra o nosso conhecimento. O que eu posso fazer com isso? O porquê que deu errado? Como que a gente pode melhorar? Então, eu acho que ser resiliente foi o que eu aprendi nessa trajetória. Entendi. E você vê isso que você melhorou na sua fé também em Deus? Na minha fé em Deus. É porque a gente, como cristã, trabalhando como empreendedora, a gente às vezes esquece, né, que Deus sempre está no controle de tudo. Verdade. E uma coisa que me fez lembrar agora, que quando eu estava grávida, eu fui na igreja, ninguém sabia que eu estava perdendo líquido, com bolsa rota, nada. Eu falei, eu vou ir, porque eu não sei o que vai ser de mim, né? Fui pra oração, ai, socorro Deus. Foi tipo assim. Aí chegou uma irmã e falou assim pra mim, tantos dias vai acontecer isso, mas não se preocupe. Deus sempre está no controle de tudo. Olha só. Então, uma frase que eu carrego comigo hoje é isso, sabe? Porque às vezes a coisa está desmoronando e me vem isso. Deus sempre está no controle de tudo. É verdade. Porque por mais que pareça não ter saída, pode não ter aos nossos olhos mesmo, porque a gente é humano. A gente às vezes vê uma barreira assim que a gente é incapaz de passar. Sim. Mas Deus sempre está no controle de tudo. Sempre vai estar. Amém. Não é verdade? Amém, é verdade. Temos que acreditar nisso, né, Temos que acreditar. Ô, Carol, e o que mudou na sua vida depois que o Cris nasceu? Nossa! Como que transformou o nascimento dele? Né? Como transformou sua visão assim, de vida, de mundo? Né? Meu mundo ficou literalmente todo azul. E o Christopher, ele é a alegria da nossa casa. Ele é muito espontâneo, ele é muito alegre. Então, eu lembro quando eu saí do hospital chorando, minha mãe falou assim, é isso que é ser mãe. E eu aprendo todos os dias o que é ser mãe. Verdade. Porque é o que fico as noites acordada, que meu esposo trabalha de madrugada. Sim. Então, ele me fez entender e aprender mais o que é o amor. Porque, às vezes, eu tô ali na correria, corre. Quando foi hoje de manhã, vamos levar para a escola, vou no médico com meu esposo, ele foi no quintal, pegou uma florzinha e falou assim, mamãe, para você ficar feliz. Que coisa linda. E nossa, como que a gente... que gesto, né? Como a gente, como adulto e humano, tudo corrido, tudo, vamos, estamos atrasados, e ele teve a consciência, sensibilidade, né? De estar no quintal, pegar uma florzinha e falar para você ficar feliz. Olha que lindo. Então, eu acho que ele é muito novo, ele tem 6 anos, mas eu falo que a pessoa que tiver o Christopher tem tudo, porque ele é muito amoroso, ele é muito gentil, e eu nem vou falar nada. Senão já começa a chorar. Não vou nem falar, porque eu aprendi muito com ele e aprendo todos os dias, porque ele é a nossa alegria. Ai, que lindo. Muda a gente como mãe, como mulher, né? Como pessoa, né? Como pessoa. Minha mãe falava assim, eu tenho preocupação com você, porque você gosta de dormir, esse menino aí... Minha mãe falou a mesma coisa pra mim. Eu sou uma coruja, não fico nem com o olho aberto ou fechado, é os dois olhos abertos. Com ele... Não, a gente muda tudo. Ele dorme comigo, né, na cama, ele tá pra cair, eu já pego com o pé assim, então... A gente tem o sentido aranha lá. Nossa, o sentido é super aguçado, assim, então eu acho que eu aprendo todo dia com ele, mas ele é muito gentil, amoroso, carinhoso, sabe? Então... a gente aprende um pouquinho, cada dia mais, o que é o amor, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E você vai ver quando casar o filho, Ai, viu? não. Eu casei 2 já, ainda falta uma. Meu Deus do céu, é só emoção. E eu quero te perguntar uma última pergunta, antes da gente entrar num bate-volta,
Que legado que você quer deixar com o seu trabalho e com essa forma, né, com que você vive a sua maternidade, o seu casamento, o seu empreendedorismo? Qual é o maior legado que você quer deixar? Eu quero deixar... Hoje, para explicar melhor, a internet está muito... Ela é boa, mas a gente tem que ter sabedoria para usar. Eu não sei como que vai estar daqui 10 anos, Nossa, não é verdade? É verdade. Então, eu acho que a gente ter respeito pelo próximo, ter respeito pela marca do outro, Sim, sim. ter respeito com o nosso casamento, com o processo que acontece tudo, sabe? Então, futuramente, eu quero deixar isso, sabe? E quando as pessoas virem até mim ou falar sobre a Carol, ela teve respeito pela minha marca, ela teve comprometimento com a minha marca, porque hoje em dia você pode abrir lá o Instagram que vai ter lá pacote post. Então, eu não acredito nisso, vamos dizer assim, sabe? Eu também não acredito no fato que hoje tem muito meme, né? Eu falo que eu sou um pouco contra alguns, que um deles eu vou citar aqui, que é quando entra o social media, ou o pessoal do marketing, o pessoal da empresa sai correndo, sabe? Ah, sim, eu já vi esse. Não é pra ser Não assim, é pra gente. ser assim. Não é pra Vocês ser estão aí pra assim. ajudar, Exatamente. né? É verdade. A gente tá ali pra marca crescer. Eu falo, se a marca crescer, a pessoa que é contratado cresce. Com certeza. E eu cresço como profissional também, porque eu vou ver que deu certo. Deu certo o seu trabalho. Exatamente. Então, não é pro social media, pro pessoal do marketing chegar, todo mundo sair correndo. É pra gente se unir ali pra fazer a marca crescer. Então, assim, qual que é o objetivo desses memes, sabe? Não faz sentido na minha cabeça. Sim, tem uns que são pra denegrir, exatamente, né, a imagem, né? Não é pra ser assim. Então, a gente pensar o lado humano, o lado estratégico, faz todo sentido, mas a gente ter respeito, comprometimento, eu acho que esse é o legado que eu quero levar, sabe? Legal, muito bom, Carol. E agora nós vamos para um bate-volta, tá bom, lá. Carol? Vamos lá com respostas rápidas. Tá. Uma palavra que define a sua jornada até aqui. Resiliência. Mãe ou empreendedora? Qual que te desafia mais? Nossa, difícil. Mãe empreendedora? Pode ser tudo junto? Mãe empreendedora. Qual que te desafia mais? Imagina pôr na balança. Mãe empreendedora. Qual que desafia mais dos dois? Ai, nossa, é muito difícil essa. É difícil, Eu né? acho que empreendedora. Empreendedora desafia mais? Eu acho, porque o meu filho tá ali comigo todo dia, eu sei. Agora, a empreendedora, eu vou pegar um cliente ali que eu não vou saber, eu vou ter que aprender desde o começo, entender desde o começo. Então, é um desafio. Com ser mãe, muito amor envolvido, muito né? amor, eu vou abraçar, beijar ele. É muito gostoso. Um erro que te ensinou muito, Carol. Nossa, você tá fazendo só difícil Só difícil, hein? hoje. Ó, eu sei que deve ter tido vários, né? Porque todos nós erramos. Mas pensa assim em um que você cometeu que esse te ensinou bastante. Eu acho que foi abrir minha loja física. Abrir sua loja, Foi um erro, algo que eu queria, mas eu fiz errado. Exatamente. Assim. Não foi um erro, né? Fez errado. Fiz errado. Exatamente. Fez a coisa certa do jeito errado. Acho que não era o momento, né? Acho que não era o momento daquilo acontecer. E eu fui desobediente à voz de Deus. Tá vendo? E deu ruim. Não seja desobediente. Boa lição, Carol. O seu momento preferido do dia, Carol? De período? O seu momento preferido do dia, assim. Eu acho que é de manhã. De manhã? Café da manhã, a hora que acorda? A hora que eu acordo ali, o Christopher ainda tá dormindo, eu pego põe um louvor, faço meu café. Não fico sem café, gente. Quem me conhece, preto. nossa, eu ficar sem café é o terror. Então, ali eu ouço um louvor, bebo meu café quietinha. Sabe aquele silêncio da manhã? O dia tá clareando, eu adoro. Pra começar o dia. Você tem algum versículo que te guia? Eu acho que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia, assim como a palavra do Senhor, ela se renova. Então, hoje, um versículo que me defina, não, porque depende do momento que eu tô na vida. Cada hora é um. Tem, né? Verdade. Mas eu acho que tem um louvor que eu gosto muito que fala que a cada manhã as misericórdias do Senhor, elas se renovam. E a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, sempre que eu tô num dia assim, é isso que me vem à cabeça. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam. Então, amanhã vai ser um novo dia. Eu sempre penso assim, sabe? É isso mesmo. E sigo a vida. É isso aí, Carol. Você tem algum medo que você já superou? Que nem eu contei o meu, né? Sim. Superei o medo de dirigir. E você?
algum medo. Eu também tinha medo de Você dirigir, tinha medo? acredita? Hoje você não tem mais? Não, não Ai, que tenho. bom, que bom. Quando o Cris nasceu, eu não dirigia ainda. Aí, não tinha ninguém em casa, eu tinha que levar no médico. Falei, Passei por isso. Ai, banco aqui, Então. E foi, acho que o medo de dirigir também, que eu não dirigia. Eu tinha 2 filhos nessa época, eu tive que sair. Eu também. Tinha que levar no médico, tinha que ir no mercado. Não, Meu marido falava, o carro tá na garagem. A primeira vez que eu peguei o carro sozinha, eu trabalhava no consultório. E eu entrava 8 horas da manhã, saía de casa às 6 horas. Oi, ó, só pra não ter perigo. Pegar trânsito, pra não pegar trânsito. Não, eu também fazia isso, estacionava bem longe, em vaga bem larga. Baliza, né? nem pensar. Hoje é coisa mais fácil. Carol, 3 coisas que não pode faltar no seu dia. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Uma você já falou aí, Café. o pretinho, né? Meu devocional de manhã, café e o momento com meu filho e com meu esposo. Isso aí, muito bem. O que é família pra você, Carol? É minha estrutura, é minha base, porque sem minha mãe, meu esposo... Minha mãe e meu esposo é os 2 pilares, assim, ó. Porque se eu preciso fazer algum evento, ir em algum lugar, os 2 ficam ali, ó, equilibrando pra mim. Então, minha família é minha base, minha estrutura. Eu falo que eu vou vencer na vida e preciso vencer por eles. Porque a gente tem um porquê, né, na vida. A gente todo dia tem que acordar com um objetivo. Senão, pra quê? É verdade. Na verdade, o porquê e pra quê? Sim. Então, meu foco, meu objetivo é vencer na vida e eu vou por eles. Isso aí. Pra dar uma boa estrutura, porque o dinheiro é a consequência do nosso trabalho. Isso vai acontecendo, Deus vai abençoando, porque Deus tem projetos lindos para nossas vidas. Verdade. A gente só precisa fazer todos os dias. Porque Ele não vai chegar e falar, Carol, então, pode ficar deitada aí, que eu tô mandando bem. Não é assim. Porque se a gente pede sabedoria para Deus, Ele vai mandar circunstâncias que vai nos fazer aprender para ter sabedoria. Não vai simplesmente cair do céu na sua cabeça. Então, a minha família é minha estrutura, é minha base. Top, Carol, muito bom. Aí o Cris, para você. Eu sei que ele tá aí no conjunto da família, mas o Cris para você, o que ele é? O Christopher, ele me fez renascer, ressurgir. Porque eu, sendo mãe, eu aprendi a equilibrar os pratinhos, sabe? Sim. Porque o Christopher também teve bronquiolite, a gente ficou internado, ele teve alergia de ovo. Olha, então, assim... Guerreiro esse menino. É guerreiro, esse aí tem um testemunho forte para contar. Então, o Christopher, ele é sinônimo de força. É isso aí. Ele é sinônimo de força, ele é muito guerreiro. Muito bem. E para nós terminarmos, o que é ser mulher para você? Ser mulher, para mim, é ter o comprometimento de transformar vidas. Porque ser mulher não é fácil, gente. Eu falei no começo, tem roupa lá em casa para lavar. Isso e é assim mesmo. Ser mulher é isso, sabe? Eu nasci e Deus me deu força e coragem, porque eu vim de São Paulo, né? Minha mãe sempre conta um testemunho que aconteceu na época um tiroteio, onde a gente morava, e ela fala que uma bala parou próximo à minha cabeça. Uau. E enrugou, assim, a Bíblia, sabe? Então, assim, eu acredito que eu também sou um milagre de Deus. Com certeza. E hoje eu estou aqui para poder incentivar, motivar, contar minha história para outras mulheres. Então, ser mulher é isso, é ajudar e motivar outras mulheres, tanto no meu âmbito cristão, quanto na minha casa, com meu esposo, com meu filho, na minha vida profissional. Que lindo, Carol. Parabéns. É isso mesmo. Assino embaixo. Tá bom. E esse foi o nosso podcast, Carol. Ai, que bom. Espero que você tenha gostado do nosso podcast, das perguntas que eu preparei aqui para você. E eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitas pessoas. Vai. Mas as mulheres que estão nos assistindo, como que elas fazem para encontrar a Carol e que tipo de trabalho você pode fazer para ajudá-las? Para nós encerrarmos. Você pode encontrar no Instagram. Vou deixar aí na descrição. Deixa lá. Eu também tenho um canal no YouTube que eu estou começando para falar um pouco da minha trajetória e ajudar a ensinar outras mulheres também. O meu @ é empreenda.com.carol, você encontra lá no Instagram. E eu ofereço serviços de gestão de mídias sociais, consultoria, mentoria, análise de marca.
E eu sempre falo, quando falar de gestão de redes sociais, as pessoas falam, nossa, não dá. Mas dá pra gente fazer uma análise de marca para ir melhorando. Sim. Dá para fazer um planejamento mensal ali para as empreendedoras ir fazendo aos poucos, até ter, né, o investimento ali necessário para fazer gestão de mídia. Então, também ofereço. Eu também trabalho com videomaker mobile. Então, eu faço também cobertura de eventos, cobertura de casamentos. Se precisar, só me chamar no Instagram, que estamos aqui. Só é 1001 utilidades essa Carol. Utilidades. Muito bem, Carol. Parabéns. Obrigada. Que Deus abençoe grandemente a sua Amém. vida, cada dia mais, que Ele te prospere, que Ele realize Amém. seus sonhos, que você possa se tornar uma pessoa conhecida com o seu trabalho, né? E que você continue ajudando tantas pessoas como você já tem ajudado. Amém. Em nome Tá? de Que Deus Jesus. abençoe sua família, seu filho, a sua mamãe, seu esposo, Amém. tá bom? E a gente se vê aí por aí, Vamos né? se ver, porque eu vou analisar o Instagram. Ó, pode analisar lá, entra lá e fala assim, ó, tá precisando disso, Vamos disso. melhorar. Vamos melhorar. Uma coisa que eu sei que eu preciso fazer é mais, como se diz, sobre os meus livros, fazer mais propaganda dos meus Sim. livros, né? Porque precisa entrar lá no meu perfil para ver sobre os meus livros, mas se a pessoa não entrar no meu perfil, ela não vai saber quase nada, né? Só aqui assistindo o podcast. Então eu sei que eu falto um pouquinho com isso daqui, com Então, os meus livros. você já é tão assim, Então, Alana? eu preciso. O que tá acontecendo? Eu preciso colocar. É que é muita coisa, Eu Carol. entendo, eu É entendo. muita coisa, mas eu preciso colocar Não vou julgar, porque eu entendo. os meus livros para serem mais conhecidos, né? Porque Vamos. tem outros que eu quero lançar e eu preciso de dinheiro para lançar eles. E eu só tenho dinheiro se eu vender. Então, entendeu? vamos vender esses livros aí. preciso vender. Ó, gente, compra meu Por livrinho, favor. por favor. Mas é isso aí, Carol. Muito obrigada pela Eu que sua agradeço. entrevista, tá? Pela sua presença aqui hoje, que abrilhantou nosso podcast. Obrigada. Então, leva nosso abraço lá para a família toda. Pode tá deixar. bom? E mais uma vez, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Tá bom? Meninas, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu amei esse podcast, essa conversa aqui foi super, assim, né, gostosa, leve, né? Foi uma conversa muito leve, de muito aprendizado. O testemunho da Carol é muito lindo. Ela pensava que ela não tinha nada para falar. Imagina se tivesse, gente. Imagina, nós íamos precisar aqui de umas 3 horas de podcast, né? Mas todo mundo tem uma história, todo mundo tem algo para falar, sabe? Algo que você passou na sua vida, que você aprendeu, você já pode ensinar outra pessoa. Então, você pode falar, eu nunca passei nada na vida. Claro que passou, sabe? Todo mundo tem uma história e a sua história tem que ser respeitada. Tem aquele ditado, respeita a minha história. Exatamente. Então, nós temos que respeitar a nossa história, porque cada um de nós tem uma história e ela merece ser contada. Se precisar contar a história, tem eu aqui também, viu? Para contar a história. Eu gosto de contar a história, gosto de falar aqui da história das pessoas, mas eu gosto de escrever também. Mas é isso aí, gente. Um beijo para vocês. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha uma excelente semana. E até o nosso próximo podcast, Elas por Elas. Um podcast só delas. Até mais. Tchau, tchau.